Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Stephen King e qual é o melhor livro para você ter a sua primeira experiência com o mestre do terror. Então, bora lá pro vídeo. Antes de mais nada, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no meu canal, me diga aqui nos comentários por qual livro você começou o Stephen King ou se você ainda não começou e vai seguir a minha dica. Eu sou muito leitor de Stephen King, né? Sou apaixonado, tenho aqui em cima mais de 50 livros do mestre, tem os funkos dele ali também. Por isso muita gente vem falar comigo sobre Stephen King, é um dos assuntos que eu mais gosto de falar também, é um dos escritores por quem eu tenho o maior carinho, é o meu escritor favorito, mas a minha primeira experiência com ele foi muito ruim. E eu sei de muitas pessoas que não gostam de Stephen King por terem tido uma primeira experiência ruim mesmo. Então, eu sempre indico livros e tudo mais, tenho os meus preferidos para começar, depois de ter tido a minha primeira experiência com King, que, como eu disse, não foi boa. Meu primeiro livro foi Autoestrada, que é um livro que conta a história de um vilarejo onde vai ser construída uma rodovia e pessoas precisam ser desalojadas ali para que a estrada passe por aquele lugar. E foi um livro que eu li e fiquei pensando, nossa, mas não tem nada de terror, que cara ruim, por que idolatram tanto Stephen King? Não é bom. E passei muitos anos sem ler King. Eu acho que eu li Autoestrada lá por 2010, 2012, e aí depois, numa feira do livro aqui de Porto Alegre, eu encontrei um livro que tinha como capa o momento do tiro que o JFK levou, né, que John Kennedy levou, o presidente dos Estados Unidos, e da sua morte. Fui ler a sinopse falava mesmo sobre a morte ali, tinha um porquê, tinha viagem no tempo, coisas que eu gostava na época, e disse, vou dar uma segunda chance para esse cara, vamos ver se nesse livro é bom. E Novembro de 63 se tornou um dos livros favoritos da minha vida, durante muito tempo foi o livro favorito da minha vida, como a maioria de vocês sabem, mas é um livro que eu também não indico para quem está começando com Stephen King. Eu acho que eu tive uma primeira experiência muito boa, uma segunda experiência, né, muito boa, e tive muita sorte daquele livro ali estar me trazendo algo que eu precisava naquele momento. Depois disso eu fui ler It, que é outro livro que não deve ser a sua primeira experiência com Stephen King, porque tanto Novembro de 63 como It, eles envolvem o mesmo problema para pessoas que ainda não conhecem a literatura de Stephen King, porque eles colocam muitos elementos que estão soltos ali no livro, muitos elementos que você não vê tanta importância e aquilo dali passa a se tornar um pouco cansativo para você. E se você larga esse livro do meio, ou se você já fica de saco cheio da leitura, quando essas coisas forem fazer sentido para você lá no final, na segunda parte de It, ou pro final de Novembro de 63, que é o momento da magia, que é o momento onde você vê assim, nossa, como esse cara inseriu as coisas dessa forma, era uma palavra lá, era uma cena lá no começo do livro e agora essa cena está sendo retomada, que cara genial, que cara maravilhoso, e aí você tem um boom na sua cabeça. Mas para você ter esse boom, você tem que estar ali muito conectado com a história. São histórias que exigem um conhecimento prévio de Stephen King, exigem que você saiba que lá no final, aquilo dali que está sendo apresentado para você no começo do livro, nas primeiras 100 páginas, vai fazer um sentido enorme. E então, não indico, conheço muita gente que diz que não gosta de Stephen King porque começou a ler It e parou no meio, porque também são livros enormes, né? Novembro de 63 tem mais de 800, tem quase 800 páginas, It tem quase 1.400 páginas, então são livros enormes que exigem sim uma capacidade ali de você se conectar com eles, de você não largar aquela leitura, que por vezes é cansativa, mas é um cansativo esperançoso, porque quem já conhece sabe que aquele cansaço vai fazer um sentido muito grande lá no final e vai tornar aquele livro ali especial. Então, pensando nisso, eu indico alguns livros para as pessoas, livros que eu acho que são bons inícios para quem gosta de Stephen King, como por exemplo a trilogia Mr. Mercedes. Só que aí tem um outro ponto, ninguém na face da terra lê Mr. Mercedes e diz que não gostou. É um livro perfeito, é um livro maravilhoso. Agora não é a essência de Stephen King também, você não vai estar vendo ali todo o terror do King, é o primeiro detetive em série que o King cria,
Então são pontos assim que você não vai estar conhecendo a literatura daquele escritor lendo Mr. Mercedes. Mas tem algumas obras que são obras fáceis de ler e que mostram por que o King é o rei do terror, por que ele é o cara maravilhoso que todos nós amamos. Como, por exemplo, em O Iluminado, um livro de pouco mais de 400 páginas e que tem ali uma conexão, tem bastante terror, tem bastante suspense, tem um mistério e tem toda essa conexão assim, de ter um comecinho um pouco mais enrolado, depois a coisa vai ficando melhor, vai tendo mais terror, no final as coisas fazem sentido de novo e você vai se conectar com aquilo de uma forma estupenda. Mas não é O Iluminado o livro que para mim é o melhor para você iniciar na sua experiência com o mestre do terror. Para mim é o primeiro livro de Stephen King que agora está sendo relançado pela editora Suma, tá entrando aí na Biblioteca King com essa capa fabulosa. Cara, é incrível, incrível mesmo, muito linda a capa. Eu tenho a bonequinha de Carrie aqui também, ó, olha só, a Carrie, o Funko de Carrie aqui. Tenho a outra edição do livro também, já tinha lido, e ele é um livro super curtinho, tá? Ele tem exatamente, não vou saber dizer exatamente, ele tem pouco mais de 200 páginas, quase, eu acho que são 203 páginas ou 204. Então é um livro muito curto e é um livro muito intenso. É um livro que vai falar de terror, né? A Carrie tem o poder da telecinese lá, ela faz coisas acontecerem com a mente dela. Tem muito preconceito, tem bullying, tem coisas assim que são assuntos que tu já vê que esse é um livro dos anos 70, é o primeiro livro de Stephen King, é um livro que ele jogou o manuscrito no lixo e a esposa dele, a Tabitha, pegou do lixo e disse, não, termina esse livro aqui, que esse livro vai ser o teu livro de sucesso, vai ser o livro que vai te levar para as grandes editoras, e dito e feito, é o primeiro livro dele lançado por uma editora grande, o primeiro livro que teve uma vendagem boa, virou filme e tudo mais, então é assim um livro com uma história por trás já que é fabulosa, que se você for pesquisar depois vai ver o quão especial ele é, mas ele tem essa estrutura muito mais leve. Tá? Então ele é um livro que as coisas, por ter só 200 páginas, até uma resenha que eu fiz, eu disse que se não fosse o King daquela época lá, esse livro muito provavelmente não seria um livro só, esse livro seria um conto, né? Porque o King tem livros de contos com mais de 200 páginas, né? Ele faz aqueles contos longos, que são maravilhosos, amo de paixão contos longos. E então esse provavelmente sairia como um conto, não sairia como um livro único, com ele tendo já toda a fama que ele tem hoje em dia. E é um livro que, por ter essa estrutura de conto, ele já começa meio que do meio, ele não começa do início, né? Tem ali uma breve apresentação dos personagens, mas já começa a ação, já começa o bullying com a Carrie, já começam os problemas dela com a mãe super religiosa, e aí você já vai vendo que tem alguma coisa por trás disso. Lendo ele hoje em dia, lendo ele hoje nos anos 2020, tu vê que há 50 anos atrás ele era genial de falar de bullying, de falar de problemas religiosos, de falar de como as pessoas são tratadas dentro de escolas e tal. Fenomenal, fenomenal, fenomenal. E além de ter esse desenvolvimento muito rápido, um desenvolvimento muito bom que vai fazer você se pegar na história e não querer largar ela, e é uma leitura para quem é fanático por ler, assim como eu, uma leitura que você faz ali em 1, 2 dias facilmente. Então é um livro que você vai pegar no fim de semana e passa o fim de semana lendo com muito prazer, sem nenhuma dúvida. E ele tem um ponto que o Mr. Mercedes, a série Mr. Mercedes não tem, que é o ponto de ter já a essência do King, né? De já ter o que tem de melhor na literatura dele ali. Você já encontra terror, você já encontra cenas muito fortes, com uma descrição muito pesada, que vão te aterrorizar, envolvendo crianças, assim como ele envolve em It, assim como ele envolve em outros livros também, né? Para dar esse trauma ainda maior. Coisas com crianças me pegam muito, que é algo que por eu ter filho, assim, é onde o meu terror mora. Então o terror em Carrie é fabuloso. É um livro onde você fica procurando o vilão, procurando quem estava errado na história, mas não consegue definir com certeza quem é a pior pessoa ali daquela história, quem provocou tudo aquilo dali. Você fica com pena da personagem e o final é um final absurdamente kingiano, né, digamos assim, porque ele é aterrorizador, é um final dos finais mais incríveis da literatura, e é um livro de 200 páginas, não vai tomar muito seu tempo, não vai cansar você, como A Dança da Morte, por exemplo, que
A Dança da Morte já faz parte de um outro tipo de livro do King que está muito perto de Autoestrada, por exemplo, que são aqueles livros que ele fala sobre a sociedade, que o terror dele está ali em como a sociedade se forma, no comportamento que cada pessoa dentro da sociedade passa a ter dentro de alguma coisa que ele coloca ali como fato causador de um problema. E aí tem a Dança da Morte, tem Sob a Redoma, tem a Autoestrada, que fazem parte desse estilo de livro do King, que é um estilo de livro do King que não me agrada muito, não é o estilo que eu gosto. Eu gosto do terror, gosto da ação, gosto do livro que tem mortes, e isso também vai mexer muito com a cabeça do leitor, porque você pode pegar um desses outros livros e não gostar, e ler o livro o tempo todo esperando dele uma ação, esperando dele um terror pesado, esperando dele cenas fortes, esperando dele algo muito crítico, e que a crítica vai estar totalmente voltada para a sociedade, para a formação daquilo dali, que também pode causar em você, até um leitor experiente do King, uma má impressão daquele livro ali que você está lendo. Mas Carrie é, sem dúvida, fácil de ler. É um livro assim, ó, que você vai ler, você vai gostar, não vai perder muito tempo lendo o livro e você vai se apaixonar. Se você já leu Carrie, aí dá para partir para O Iluminado, Belas Adormecidas, tentar depois desses livros aí sim pegar um Witch, pegar Novembro de 63, porque são livros apaixonantes mesmo. Outro livro que é muito bom, que eu gostei muito assim da estrutura e da forma como ele escreve, que para mim é genial dentro daquilo dali, é o A Zona Morta, que também se tornou assim um dos tops livros de King para mim, que eu li ano passado, e me arrependi muito de não ter lido esse livro antes, mas que também é um livro rapidinho, acho que ele tem um pouco menos de 500 páginas, ou um pouco mais de 500 páginas, que também dá para você ler de uma maneira bem boa, bem fácil, e que não vai ter aquele peso todo de Novembro de 63. O problema de Novembro de 63, já falei aqui para vocês em alguns momentos aqui que falamos de King, é que ter a volta ao passado, né, ele viajar no tempo, pode ser cansativo para o leitor. Para mim, na época que eu li, não foi nada cansativo, porque as voltas no tempo dele respondiam perguntas que ele mesmo meio que criava ali, induzia que a gente tivesse enquanto lia, e aí acaba retornando e te explicando aquilo, e parecia que ele estava falando comigo, assim, foi isso que me pegou e que fez o Novembro de 63 ser um dos melhores livros que eu já li na minha vida, e até o ano passado era o melhor da minha vida. Fica essa dica para você. Eu sei que é uma coisa que vocês me perguntam muito sobre qual livro de Stephen King ser o primeiro da sua experiência, qual deve ser o primeiro a você pegar. Outro livro muito interessante, e aí eu não indico muito como primeiro livro do King, porque ele já exige um pouquinho mais de paciência, apesar de ser um livro curto, porque ele é quase um monólogo ali, né? São duas pessoas só vivendo as cenas ali, e isso se torna um pouco cansativo às vezes, que é o Misery, né, que também tem essa construção, é um livro curtinho, é um livro de um dos maiores suspensos psicológicos, quando thrillers psicológicos não eram nem famosos ainda, ele conseguiu escrever Misery, que é fabuloso, mas também já exige um pouquinho mais de compreensão, um pouquinho mais de paciência de quem tá lendo. Então Carrie é sem erro, Carrie você vai gostar, é impossível não gostar para quem gosta de terror, para quem gosta de coisas extraordinárias, para quem gosta de grandes críticas à sociedade, tudo isso aqui em 204 páginas para você, no primeiro livro que o King escreveu, e já começou assim de um jeito fabuloso. Carrie agora numa edição como ela merecia, uma edição de capa dura, linda, fazendo parte da biblioteca Stephen King, que é uma das melhores coleções literárias já criada na face da Terra. Então fica aí a dica para você. Quer começar Stephen King? Leia Carrie. Se você leu outro livro, não gostou de Stephen King, começou com It, começou com Novembro de 63, não foi legal para você, começou com A Dança Morta, não foi legal, lê Carrie, que essa impressão ruim de Stephen King vai passar na mesma hora, tá bom? Então é isso, semana que vem estamos de volta e boas leituras.